Está começando o programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos felizes, estamos todos prontos aqui nos estúdios da Novo Tempo para começarmos a nossa roda de conversas sobre a Palavra de Deus dentro do programa Lições da Bíblia. Nessa temporada estamos estudando um tema extraordinário, não é verdade? Que é como nós podemos ajudar mais aqueles que necessitam, como podemos servir aqueles que estão passando necessidade. E já estudamos tanta coisa desde o começo dessa temporada e nós chegamos na 11ª semana estudando este tema tão importante sobre meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Eu estou aqui com o nosso manual de estudos nas mãos, e que é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas, como vocês sabem. E esse manual, ele tem nos ajudado muito. Você tem que guardar depois dessa temporada, porque ele é um compêndio de como deve viver o cristão nos dias de hoje, não é? Você pode ter acesso a esse conteúdo no site da Casa Publicadora, que está aparecendo em sua tela. Você pode também ter informações de como pode adquirir, inclusive, esse manual. Está tudo lá. Você consegue ter o contato com esse conteúdo e encontrar esse conteúdo de forma muito fácil. Neste programa, nós vamos estudar um tema muito importante dentro da visão cristã, da visão adventista, dentro da visão do Evangelho. E o tema da lição 11 é Vivendo a Esperança do Advento, da volta de Jesus. Dois amigos estão aqui no programa e vão participar com a gente. Pastor Edmilson Lima, o nosso amigo aqui do Lições da Bíblia já há muitos anos, a quem carinhosamente chamamos de Nobreza, mas no programa de hoje vai ser Pastor Edmilson. O Nobreza é para os momentos em que estamos fora do ar, né, Nobreza? No ar, né, pastor? Pastor Lanza, viu? Obrigado, uma alegria tremenda poder voltar aqui ao Lições da Bíblia, ainda mais nesta lição, que é uma lição fantástica, uma lição prática. Verdade. E já tivemos aqui vários colegas gravando aqui nas últimas semanas. E é muito bom poder estarmos aqui hoje, então, trazendo vivendo esse momento. E eu quero aproveitar, já que essa lição tão focada, sabe, na solidariedade, mandar um abraço para uma comunidade que estudam o nosso guia, a lição da Escola Sabatina, na região de Sorocaba. Pastor Lanza, nós temos ali o Instituto A Grande Esperança. A Igreja Adventista tem vários núcleos que ela cuida de crianças que precisam do apoio. Nós temos ali, pastor, o CAAF, que é um centro de apoio a crianças com câncer e aos seus familiares. Isso a igreja, Barretos, né? Em Barretos, interior de São Paulo. A igreja dá todo o apoio. Mas o movimento solidário é tão forte que muitos irmãos voluntários, eles se dedicam a fazer o trabalho com o apoio da igreja, ao contrário. E esse Instituto A Grande Esperança, ali em Sorocaba, é um instituto que apoia e ajuda as pessoas a se libertarem de vícios, de drogas, enfim. E eles têm ali a primazia de estudar a lição da Escola Sabatina a cada semana. Que ótimo. Eu mando um abraço aqui para eles, inclusive. Que ótimo. Pastor Edmilson Lima, ele cuida de todo o estado de São Paulo nas áreas que envolvem esse guia de estudos, que nós chamamos de Manual de Estudos, que é a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, e também todos os aspectos voltados para a ASA, essas ações missionárias, não é? Evangelísticas que você tanto trabalha. Muito bom tê-lo com a gente. Um abraço a todos os telespectadores do estado de São Paulo, representados aqui pelo pastor Edmilson, e a todos os telespectadores de todo o Brasil que estão sempre acompanhando o programa, aliás, não só no Brasil, fora do Brasil também, acompanham pela internet, por aplicativos. Tem sido uma bênção alcançar muitas comunidades em várias regiões do mundo. Juntamente com o pastor Edmilson Lima, o nosso Nobreza, está o pastor Sérgio Monteiro. Ele trabalha na região sul do estado de São Paulo, no escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido como a Associação Paulista Sul. E trabalha junto com o pastor Edmilson, inclusive. O pastor Edmilson coordena todo o trabalho para o estado de São Paulo, na União Central Brasileira, e ele trabalha junto na mesma equipe, nas mesmas áreas, pastor?
Nas mesmas áreas, Ministério Pessoal, Escola Sabatina. E também a ASA. E também agora a Ação a ASA. Solidária. Né, muito importante. Até mandou um abraço para a equipe minha, de regionais e líderes da ASA, das igrejas, que tem não apenas estudado este assunto nas Escrituras, que nós estamos estudando nesta lição, mas são responsáveis também por animar e motivar ali a igreja na comunidade para colocá-las em prática. É verdade. Com certeza a região sul de São Paulo, que eu conheço bem, tem muitos projetos, né, de ações solidárias, de voluntariado. Sim. Um motivo de alegria para a gente ali, o trabalho que é feito. Sim, a igreja ali ela é muito ativa e a região também é uma região que apresenta muitas realidades num pequeno território. Então tem muitas coisas acontecendo e além dos projetos, cada igreja local ali acaba desenvolvendo durante o ano 2, 3, 4 projetos ali na sua comunidade para impactar e ajudar ali a comunidade a superar as dificuldades. Excelente, muito bom. Bem-vindo, viu, pastor Edmilson? Que Deus te abençoe ricamente no seu trabalho ali. Obrigado. Pois não. Pastor Edmilson, pastor Sérgio. Obrigado. Por falar, eu agradeço, pastor Lanza, aqui pela me chamar de nobreza? Nobreza, e também de Edmilson agora, o colega, né? Pastor Sérgio e eu somos assim, contemporâneos e amigos já de longas datas. Quando nós trabalhamos em Brasília, por exemplo, ali nós compartilhamos da mesma região de Taguatinga. Ele era pastor auxiliar ali na Igreja Central de Taguatinga, eu cuidava de Taguatinga Norte, e lá eu conheci o nobreza pastor Sérgio Monteiro. Foi um prazer para mim. Por acaso não, né? Estamos juntos. Estamos juntos. Lições. Pois é. 2 nobrezas. Sem rasgar muita seda, vamos direto para a lição. Vamos lá. Obrigado, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência de todos. E nós vamos começar com uma oração. Eu vou pedir então ao pastor Sérgio que faça a oração para a gente começar, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos lhe agradecer pelo carinho e o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela sua palavra e pelo teu Santo Espírito que nos ajuda a compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Neste momento, entregamos a nossa vida a Ti e pedimos que fale a nossa mente e o nosso coração, que possamos andar nos Teus santos caminhos. Essas bênçãos nós te pedimos, não apenas a nós, mas a todos os estudantes da Sua palavra que nos assistem e acompanham, rogamos e clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir agora o autor do nosso manual de estudos, o pastor Jonathan Duffy. Na lição desta semana, começaremos estudando Mateus 24. Mateus 24 descreve o fim dos tempos, descreve guerras, rumores de guerras, fome, pestes e desastres, e quando vemos tudo isso tomando forma no mundo em que vivemos, nós podemos acreditar que de fato estamos próximos do tempo do fim. Olhamos para as guerras e rumores de guerras e vemos a quantidade de países que estão em guerra não apenas entre si, mas dentro dos seus próprios países, com pessoas lutando por poder e explorando umas às outras. Observamos um período na história com o maior número de pessoas deslocadas na história mundial. Mais de 65 milhões de pessoas hoje estão afastadas de seus lares, em sua maioria devido a guerras civis. E quando olhamos para todos esses fatores e observamos o quebrantamento que existe em tamanha escala, aí nós nos movemos de Mateus 24 para Mateus 25. E no meio de todo esse quebrantamento e todos esses eventos que estão ocorrendo próximos ao tempo do fim, as guerras, as vítimas das guerras, as vítimas de desastres naturais, somos lembrados a ver cada uma dessas pessoas como se elas fossem o próprio Cristo. Olhamos para Mateus 25, eu estava nu, eu estava faminto, eu estava sedento, eu era um estranho na tua porta, eu era um prisioneiro. De vez em quando, queremos manter essas coisas simplificadas. Nós sentimos confortáveis em providenciar água, abrigo, roupas, ou fazer parte de um sopão comunitário. Mas às vezes Mateus 25 nos chama a darmos mais um passo e sairmos de nossa zona de conforto. Somos lembrados de que temos responsabilidades com os forasteiros em nossa porta. Não em uma preocupação de que eles virão roubar nosso trabalho ou roubarão oportunidades que talvez fossem para mim. Somos lembrados dos prisioneiros, todos os prisioneiros, não apenas aqueles cujo crime nos sentimos confortáveis em tolerar. Mateus 25 nos lança fora de nossa zona de conforto.
Lidar com a pobreza pode muitas vezes ser sujo, nos fazer confrontar a miséria é complicado. E ainda assim, é onde somos chamados para estar. Somos lembrados em Mateus 25 dos eventos dos últimos dias, mas somos lembrados de que, na verdade, estes são eventos que estamos presenciando hoje. Mas em Mateus 25, somos lembrados que, em meio a todo o quebrantamento que existe neste período da história, também somos chamados para sermos agentes de Deus para levar esperança e cura aos que estão quebrantados. E com essa introdução já podemos começar aqui o nosso tema de hoje com os nossos amigos convidados. Pastor Edmilson, a esperança no advento de Jesus, na volta de Jesus, é uma coisa que a gente precisa viver cada segundo da nossa vida, não é verdade? Uhum. Exatamente, pastor. No Novo Testamento nós encontramos mais de 200 vezes a afirmação quanto à esperança da volta de Jesus Cristo. Inclusive o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, a palavra Adventista reforça a esperança na volta de Jesus Cristo. Uhum. Agora, o que eu tive analisando aqui na lição, que tem o tema Vivendo a Esperança do Advento, não é? E a gente fica assim pensando, como a gente casar a esperança do Advento com uma vida de solidariedade aqui na Terra. Interessante é que, tanto quanto se fala na volta de Jesus Cristo, também se fala sobre uma vida de solidariedade enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Uhum. E essa lição, ela traz o equilíbrio entre essas duas coisas, porque tem pessoas que pensam que, por estarmos aguardando a volta de Jesus e a vida aqui na Terra ser uma vida só de miséria realmente, então é aguardar a eternidade porque lá que vai ser bom. Mas a lição nos convida a vivermos o equilíbrio. Os olhos no céu, mas os pés na terra. E eu diria, e as mãos no próximo. Uhum. Sem nos esquecermos, não é, Sérgio, de que Deus também olha para aqueles que necessitam. E se Jesus estivesse aqui, Ele faria as obras que Ele fez no passado. E Ele espera que a gente faça as mesmas obras hoje. Isso é ser cristão. Ser cristão é copiar o exemplo de Jesus. O pastor Edmilson falou, né, que das menções da Bíblia a respeito da volta de Jesus, e nós ansiamos por isso. O problema é quando voltamos a nos comportar quando éramos crianças. Eu me lembro quando eu era criança, às vezes uma promessa de uma viagem para a praia, um passeio, alguma coisa assim, não conseguimos pensar em outra coisa, perdia sono, não conseguia dormir na véspera do evento, e assim a gente acabava não vivendo o momento, aproveitando ali, descansar, estar bem, para no dia seguinte passear. Há um problema que pode incorrer sobre os cristãos. Nós amamos a Cristo e almejamos o seu retorno. O problema é ficar agora só com os olhos lá no futuro, os pensamentos no futuro, e se esquecer de copiar o exemplo de Cristo. Quando Cristo aqui nasceu e viveu, ele inaugurou o seu reino. E ele o inaugurou cuidando do próximo, não apenas falando, mas agindo a favor do semelhante. Exato. E nós que somos cristãos, aguardamos a volta de Jesus, mas devemos já viver como Cristo viveu, atuando e salvando as pessoas. Isso me faz pensar, Sérgio, em algo importante aqui para esse momento em que estamos estudando, vocês estão em casa acompanhando. Que o sofrimento que a gente está tendo nesse mundo de pecado, nessa reta final da história da humanidade, antes da volta de Jesus, é muito grande. As doenças cada vez mais terríveis. Quanto mais a ciência se desenvolve, mais são as doenças que aparecem, debilitando a raça humana. Ou seja, não tem esperança nesse mundo, mas tem pessoas que sofrem. E muitas vezes nós oramos assim, Senhor, até quando isso vai ficar? E essa é uma expressão bíblica muito importante, profética, né, Edmilson? Até quando, Senhor? A lição de domingo, por exemplo, ela apresenta ali o profeta Abacuque, que foi um profeta que questionou muito a Deus. E eu fico observando assim, essas pessoas da Bíblia que questionam a Deus. Há pessoas que acham que é pecado questionar a Deus, mas o próprio Senhor diz, vinde, arrazoemos, né? A gente tem que arrazoar. E Abacuque, ele faz a pergunta, até quando, Senhor? A gente encontra muitas vezes essa expressão. Agora, eu gosto muito de Abacuque 2:20, que aliás é até uma passagem bíblica usada para pedir silêncio na igreja, né? Boa. Abacuque 2:20, que diz ali, cale-se toda a terra, pois o Senhor está no seu santo templo, né? Mas ali, na verdade,
quando o Senhor responde a Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É que diante de tanta pergunta de Abacuque, até quando, Senhor, o pobre sofrendo? Até quando, Senhor, o teu povo na miséria? Então Deus diz, eu estou no comando. É isso que Abacuque 2:20 quer dizer. Deus está no comando e Ele está no controle de tudo. Agora, o que a gente entende pela palavra de Deus é que nós somos as mãos do Senhor. E o Senhor, Ele vai resolvendo, Ele vai agindo através das nossas mãos, enquanto Ele não volta aqui. Esse é um detalhe bastante importante, Sérgio, que não podemos deixar de orar, Senhor, até quando, mas vamos ajudar a diminuir o sofrimento, né? Vamos ser as mãos do Senhor Jesus, como estava falando. Sim, ele citou Abacuque, em Zacarias também acontece a mesma coisa, mas agora dessa vez não é nem um profeta, um ser humano que faz essa indagação. O próprio anjo do Senhor, de uma maneira didática ali, ele está conversando e dando a visão a Zacarias. E no capítulo 1, versículo 12, o anjo do Senhor responde, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? E o interessante é que não é apenas a pergunta até quando, mas no versículo 13 já vem uma resposta, né? E a resposta do Senhor veio com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, calma, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E ao mesmo tempo que nós estamos passando pelas aflições e clamamos até quando, não podemos esquecer que Deus continua zelando por nós. Exatamente. E nós somos a mão do Senhor, usada por Ele para para isso. isso. E o próprio Senhor nos pede, falou, ó, eu estou cuidando, Isso. mas viva pela fé. O justo viverá pela fé e eu estou cuidando de vocês. Pastor Lanza, há uma declaração de Jesus Cristo que é como se fosse Jesus respondendo para o próprio Abacuque. Então ali, vamos fazer o Lucas, seguinte, ó, qual é o texto? Lucas capítulo 18, no verso 7. Então os amigos vão abrir esse texto em casa, congela a ideia. Aqui está a chave. Aqui está a chave para o próximo bloco, já já nós voltamos com a continuidade dessa ideia. De volta com o programa dessa semana, conversando aqui com os amigos, pastores Sérgio Monteiro e Edmilson Lima, sobre esse tema Vivendo a Esperança do Advento. O pastor Edmilson estava falando sobre a expressão até quando, o pastor Sérgio também, e eu interrompi no texto de Lucas, né? Lucas capítulo 18, verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Jesus diz aqui que Deus, ele se compadece das pessoas. E a gente pode lembrar, inclusive lá no Egito, diz que Deus ouviu o clamor dos escravos que sofriam nas mãos dos egípcios ali. Então, essa passagem aqui, para mim, ela é muito forte. Quem sabe tem alguém do outro lado da tela que possa estar fazendo essa pergunta até mesmo, né? Até quando, Senhor, eu estarei vivendo essa vida de miséria que eu vivo? Deus não se esquece de nenhum daqueles que clamam a Ele por misericórdia e socorro. Exatamente. E a preocupação de Deus é tão verdadeira, e a gente já citou esse texto aqui durante essa temporada, que Deus é tão bondoso, Ele é tão generoso, nem um pardalzinho fica sem comida em cada dia, Ele zela até pelos animaizinhos, não é verdade? Então, Deus é maravilhoso, é Ele quem cuida da gente, é Ele quem nos preserva. E se você está passando por uma crise muito grande na sua vida, um sofrimento muito grande, continue confiando em Deus, né? O pastor Sérgio estava falando que está numa região com muitas realidades diferentes, né? E eu conheço bem ali essa região sul de São Paulo. Há um contraste muito grande, Sim. A pessoa sofrendo demais. Por isso que é importante os projetos sociais das comunidades cristãs. Você que é de alguma igreja que não seja a igreja adventista, com certeza em sua igreja, em sua comunidade, deve ter atividades sociais, projetos sociais. Envolva-se nisso. Seja o braço de Cristo, não é? Senão parece que o evangelho perde o sentido, né, Sérgio? Pois é. É um risco que temos, né? Quando nós temos um sofrimento aqui muito apurado nos nossos dias, sabemos das promessas de Deus para uma época próxima, mas ainda no futuro,
o risco é a gente olhar para frente e cruzar os braços aqui. Ou achar que Deus não age por nós e nós também não agimos pelo próximo. Quando nós vamos ali no nosso manual de estudo, que nos colocou para falar a respeito, ou estudar a respeito do que está em Mateus no capítulo 24 e capítulo 25, que fala da volta de Jesus, dos sinais, o interessante é que na parte final do capítulo 24 e todo o capítulo 25, mostra que o povo de Deus não espera pela volta de Jesus de braços cruzados. Há uma missão a ser feita, há um tempo para ser feita esta missão, e na volta do Senhor, ali o Senhor sempre na volta, no noivo quando ele vem para o casamento, ele sempre apresenta ali os resultados. E na última história, em Mateus no capítulo 25, ele justamente faz a separação dizendo, né, vinde, bendito do meu Pai, porque eu estava lá com fome, vocês me deram de comer, estava com sede e me deram de beber, estava preso, me visitaram, estava doente, foste me ver. Ele mostra que a espera não é na inatividade. Nós temos uma dupla esperança. A primeira é a certeza de que Deus vai acabar com o mal. E isso vai acontecer de forma plena e total na volta de Jesus. Mas a gente não precisa de esperar até lá para ver isso acontecendo na nossa vida e sermos uma bênção de Deus para que isso aconteça na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Legal, isso, pastor Lanza. A gente percebe o equilíbrio que a Bíblia apresenta. Como a Bíblia apresenta uma vida equilibrada. A gente às vezes percebe pessoas focando muito uma santificação, uma autossantificação, muitos jejuns, muitas noites de vigília, está tudo certo, nós temos que fazer vigília, temos que jejuar, mas lendo Mateus 24, Mateus 25, a gente encontra ali pelo menos 3 ênfases, por exemplo, o estado de vigilância, não é? Como a gente tem que ser vigilante, a Bíblia fala muito claramente, Jesus voltará numa hora em que nós não sabemos, portanto temos que ser vigilantes. Mas, por exemplo, ali, Mateus 25:10, em relação às virgens, o preparo para se encontrar com Jesus. E o Espírito Santo é a chave desse preparo. Mas aí, voltando aqui, o capítulo 25, que já tivemos aqui abordagem sobre Mateus 25, que alguns até interpretam entendendo que a salvação pode estar nas obras. Porque quando Jesus voltar, ele vai dizer, olha, entra na glória, porque eu tive fome e você me deu comida, eu tive sede e me deu água, eu tive nu e você me vestiu. Mas ali, na verdade, como disse o pastor Sérgio aqui, muito bem colocado, aquele ponto de Mateus 25 é a ênfase de que quem está vivendo a salvação, aguardando Jesus voltar, não fica de maneira inativa. E a melhor maneira de estar na ativa é sendo solidário para com o seu próximo, pregando o Evangelho. O que Deus expressa aqui nesses capítulos 24, 25, e o que estudamos também na expressão até quando, na minha maneira de ver, não sei se vocês concordam, é como se Deus estivesse nos incomodando, sai da inércia, para de ficar aí dormindo enquanto tem gente passando fome, necessidade, angústia, precisando de ajuda, uma palavra amiga, precisando de uma oração, precisando de uma visita, né? Precisando de pão. Sai da inércia, vamos, enquanto eu não venho, tem que continuar firme. Isso ajuda a manter a fé? Quando você sai da inércia e vai ajudar um semelhante, isso ajuda a preservar o espírito da fé? Ajuda muito. Eu ouvi uma história uma vez, pastor Lanza, de que num país desses congelados, talvez como lá nos Estados Unidos, lá na região do Alasca, um homem saiu para comprar um medicamento para o seu filho que tinha asma, estava ali sem poder respirar e tinha que voltar rápido. E no meio da nevasca o carro parou, ele continuou andando e as pernas dele estavam congelando, não estava conseguindo mais andar. Então ele orou e pediu para que Deus lhe mandasse um socorro. A história fala que nesse exato momento ele escutou alguém gemendo perto dele, uma pessoa que já havia caído na neve há mais tempo, já estava com as pernas congeladas, estava precisando de socorro. Ele falou, poxa vida, Senhor, eu pedi para que o Senhor me mandasse o socorro, e não mais alguém para eu socorrer. Mas, pensando ser uma prova de Deus, ele pegou essa pessoa e colocou sobre os seus ombros e caminhou para casa. Conseguiu chegar em casa, se esforçando muito. Quando ele chegou em casa, colocou o homem ali perto da lareira, deu remédio para o seu filho, ao tirar aquele monte de blusas, ele percebeu que de tanto esforço que havia feito, sua roupa de baixo estava suada, né? O esforço que fez o manteve aquecido. O aqueceu. Exatamente. Fazer a obra de Deus aqui nesta terra não é uma maneira de comprar a salvação. E fazer o bem para o próximo não é só uma maneira de ajudar os outros. Mas eu acredito que é uma forma que Deus encontrou para nos manter aquecidos neste mundo gelado de pecado. E o texto que o pastor Edmilson usou, quando naquele grande dia,
muitos vão perguntar, Senhor, mas o Senhor não nos conhece por quê? Olha, a gente foi fiel, a gente foi à igreja, a gente dedicou recursos financeiros, tempo para ir à igreja, louvamos. O Senhor não nos conhece por quê? Porque esses pequeninos aqui, você não foi visitar na cadeia, você não deu comida para eles. É forte isso. É uma condenação para aqueles que praticam a fé, que frequentam a igreja, uma comunidade, mas eles frequentam... A fé operante, né? Mas eles, às vezes, não estão operando aquela fé. Exatamente. Estão apenas assistindo Por em berço esplêndido. Em fé operante, sabe? É gostoso a gente poder trabalhar, e em todo o estado de São Paulo nós temos a ASA, né, que é a Ação Solidária Adventista. Olha, tem uma igreja em São Paulo, Central de Campinas. Eles têm lá um projeto que eles trabalham com os recém-batizados, que é aqueles que estão engatinhando na fé, sabe? Eles são convidados a chegar mais cedo no culto de sábado da igreja, e eles têm um trabalho onde eles levam esses recém-batizados para as ruas para levar sopa quente, pão para moradores de rua. Fantástico ver. É uma fé operante. Quem está engatinhando na fé, já entendendo que a fé bíblica, ela me leva à compaixão pelo meu próximo, né? E se não tiver compaixão? Fica muito frio, fica muito técnico e vai tornar-se uma solidariedade cansativa. A pessoa vai se cansar se não vier de uma compaixão. E compaixão é ter realmente, coração a coração, não é verdade? E dentro do que a lição trabalha, inclusive, a lição fala ali sobre a ressurreição, né? A esperança da ressurreição. Eu entendo assim que a morte, ela é o ápice da desgraça. É o pico máximo do sofrimento, é a morte. E aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou ter compaixão de alguém que está enlutado, por exemplo? Aí você leva a Bíblia, porque a compaixão, ela não é vazia. A compaixão, ela é algo consistente, ela é algo que vem de Deus, não é? Porque Paulo fala, o amor de Deus derramado em nossos corações, isso gera compaixão. Eu acho bonito demais esse verso que Paulo menciona, né, ali em Romanos, o amor de Deus derramado em nossos corações gera compaixão, e aí gera um conforto que vem da palavra de Deus, mais seguro ainda. Olha que maravilha. Espetacular. É muito sério esse assunto, né? Então, que lindo esse projeto aí dessa comunidade. Com certeza tem outros projetos espalhados por todo o Brasil, também pelo mundo. E que bom que a gente tem pessoas, não é, Sérgio? Nessas comunidades cristãs que frequentamos, que têm o coração nisso, lideram grupos de pessoas que atendam esses necessitados. Eu acho que a gente devia fazer um trabalho de autoanálise. Eu acho que a gente está apoiando pouco essas pessoas nas nossas comunidades que estão organizando grupos de atendimento aos necessitados. Se a gente ouvisse mais o apelo de Jesus aqui, no capítulo 25, eu acho que nós gastaríamos mais tempo atendendo essas pessoas do que, às vezes, frequentando um culto. Não que frequentar um culto seja ruim e menos importante. É muito importante a adoração. Mas, se você precisa gastar tempo, gaste na comunhão com Deus e no atendimento daqueles que necessitam, que são os filhos de Deus, né? Quando a gente se aproxima dessas pessoas, a gente vê que eles se desprendem de si mesmos, né? Claro. O ser humano, a gente se congela por várias coisas. Uma delas é perder o nosso conforto. A outra é o medo da morte. E no Evangelho a gente encontra fortes razões para não temer e não travar diante dessas circunstâncias. Por exemplo, diante da morte, que é o nosso maior inimigo, como colocou aqui o pastor Edmilson, né? O ápice da desgraça. E é mesmo. E é verdade. Acabou. Quando a gente vê na Bíblia, estudamos essa semana, o que Cristo fez por nós diante da morte, nos dando aí a libertação da morte, nós conseguimos nos livrar desse temor que nos congela, que nos trava. E justamente tendo essa mudança de pensamento, não temendo mais a morte, sabendo que ela não é o fim, né, eterno para quem está em Cristo,
a gente agora vai também mudar as nossas atitudes, né? Não precisa mais de temer tanto, sabe? Da Exatamente. segurança que temos em Cristo. Exato. Mas aí, pastor, não sei como é que está o tempo aqui desse bloco, Tamo mas aí tranquilo. é onde que a gente percebe que, claro, tudo bem, morreu. Aí alguém vai dizer assim, tá bom, então quando morreu, então a gente pode parar de fazer o bem. Para o morto, sim. Mas para os que estão vivos, que carecem de esperança, que carecem do entendimento sobre o que poderá acontecer um dia, a ressurreição no caso, e assim por diante. Claro. Ou seja, moral da história, nós não podemos nos cansar de ser compassivos para com as pessoas. E aí, voltando aqui à lição, alguns talvez podem ainda dizer, olha, nesse mundo é só desgraça realmente, então vamos só nos preparar para a volta de Jesus, porque aí lá vai ser a eternidade, a glória e assim por diante. Mas a gente percebe que a melhor maneira da gente se aquecer e a gente mostrar para as pessoas o gostinho do reino, não é isso que a lição fala para nós, nosso guia de estudos? Que quando a gente pratica o bem e leva as pessoas a viverem um pouquinho desse gostinho do bem, A razão da nossa esperança, né? é mostrando a melhor pregação sobre a volta de Jesus, é você fazer o bem para as pessoas e dizer assim, você gostou desse pouquinho? O céu vai ser a plenitude de tudo isso que vivemos aqui agora. Perfeito, é legal. Eu acho que é exatamente esse o ponto. E aí vem, você falou sobre a esperança da ressurreição, e só para a gente tocar um pouco mais esse ponto, que eu acho bastante interessante, se não fosse a ressurreição, até a nossa fé seria vã. Então nós amamos a Jesus, cremos que Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele vai voltar. É certo. Sim. Porque o mesmo poder que Ele deu à vida é o mesmo poder que o trará para cá, para buscar os seus filhos, não é isso? Exatamente. E nesse aspecto a gente devia descansar mais, no sentido de confiar, eu vou fazer minha parte, Deus sabe, Deus fez tudo por mim, eu vou fazer o máximo que eu puder pelo reino, pelas pessoas que estão no reino, aqueles que sofrem, porque Ele ressuscitou e Ele vai voltar. É esse o foco. É dessa forma, Sérgio, que a gente Exatamente. precisa viver. É isso aí. Quando a gente vê a igreja, por exemplo, cristã nos seus primórdios lá, quem sabe até o quinto, sexto século, eu vi uma apresentação, inclusive até com o pastor Edmilson, certa vez, ele falando de epidemias que invadiam o Império Romano, como a varíola. E entre as cartas lá que foram escritas de imperadores para sacerdotes e líderes da religião romana, eles falavam, né, que o cristianismo estava crescendo, porque no momento em que chegava a epidemia, até mesmo os médicos romanos, eles fugiam do local da epidemia. Galeno. Galeno era o médico do imperador, né? Um homem que era muito sábio. E eu acho que na cabeça dele, ele percebia que uma vez que não tinha ali uma solução muito grande, ele corria. Mas aí a comunidade cristã não corria. Atendiam. A comunidade cristã ia lá para atender os doentes e enterrar os seus mortos. E com isso, muitos deles morriam. Poderia se pensar, por que não correram em face à morte? Porque eles conheciam a história de Jesus, amavam a Cristo e tinham como seu Salvador. Sabia que a morte não era o final para a vida deles, que Jesus iria voltar, queria chamá-los. E isso trazia esperança, não apenas fortalecia a esperança deles, mas era o que abriu os olhos de todo aquele mundo. Por isso a mensagem chegou tão rápido ao mundo todo. Aí vem aquele texto de Paulo, né, aos Coríntios, ai de mim se não pregar o evangelho. Parece Como que a igreja não? cristã primitiva Eles sentiram viviam isso. essa né? responsa, né? Se eu não me engano, o cristianismo do ano 200 para o ano 300, eles saltaram de 1.200.000 para cerca de 5 milhões. Em cerca de 50 anos, o cristianismo saltou. É tanto que o imperador viu que não podia conter os cristãos e aí se declarou ser um deles até, no caso Constantino, não é verdade? Agora, Nesse período devia ter uns 50 e tantos milhões, o império todo, né? Sim. Ou seja, era um número grande. Muito grande, muito grande. Um detalhe que a gente percebe aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que esta esperança da ressurreição, tendo como base também uma atitude solidária, ela está ligada à Bíblia. E eu chamo a atenção ao detalhe de que tem gente que pensa que, por praticar uma atitude solidária, não se pode pregar o Evangelho.
e tem às vezes receio, tem medo de que a pessoa possa entender mal enquanto eu dou o pão, enquanto eu sirvo, enquanto eu sou as mãos de Cristo, eu não posso também ser a voz de Cristo. E há uma perfeita harmonia nesse detalhe de sermos as mãos e sermos a voz de Cristo. Por exemplo, em relação à ressurreição, qual a nossa base para a gente poder dizer para alguém sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição de alguém que sofreu tanto e morreu como vítima do mal nesse mundo? É a Bíblia Sagrada. Então, eu diria que há uma perfeita harmonia e é maravilhoso a gente poder trabalhar como mãos de Cristo, mas como a voz de Cristo, utilizando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como base para fortalecer e para levar a pessoa a essa compaixão. Maravilhoso. Vamos fechar esse bloco então com esse pensamento e já voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. E chegamos ao terceiro e último bloco do programa dessa semana. Que bom estarmos discutindo com os nossos amigos aqui, os pastores Sérgio Monteiro e Edmilson Lima, duas nobrezas, né? Já que usamos esse termo aqui. Que legal. Dois nobres homens de Deus aqui conversando com a gente sobre a palavra e a importância desse tema de mantermos o foco no advento do Senhor Jesus também. Eu tenho em minhas mãos um curso bíblico que nos ajuda muito a entendermos os planos de Deus para a gente. É o curso bíblico Princípios, que a gente oferece aqui no programa Lições da Bíblia. Esse curso, ele revela para a gente quem é Jesus, o que ele fez, o plano de Deus, o plano da salvação, o perdão, a volta de Jesus, o que vai acontecer nesse período. São temas extraordinários, dentre outros temas, né, que nós temos aqui, para você entender melhor a palavra de Deus e buscar uma comunhão diferenciada com Ele. O conhecimento nos liberta, por isso que a gente oferece esse curso para você. É totalmente de graça, não estamos vendendo nenhum material e nem cobramos pelo envio. Ligue agora para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, está aparecendo na sua tela o número, e você vai falar com um de nossos atendentes, em horário comercial. Corrigindo aqui, tá bem? Em horário comercial você vai poder ligar, dar o seu endereço, fazer o seu cadastro e nós vamos mandar para você. Se você optar em fazer pela internet, no blog do programa Lições da Bíblia, tem lá toda a orientação. novotempo.com/Lições da Bíblia, vai ter uma imagem como essa aqui, clique em cima, preencha os dados e nós vamos enviar para você com muito carinho, para que a esperança seja a coisa mais importante na sua vida também. Amigos, o tema que estávamos falando no bloco anterior é muito importante, o pastor Edmilson tocou num ponto, você também comentou um pouco sobre isso, mas eu queria dar uma ênfase maior agora, antes da gente seguir aqui. Você falou que a gente não pode se esquecer do Evangelho. A palavra de Deus. Que os atos de generosidade, bondade e compaixão não substituem o conhecimento da palavra. Tem que ter esse equilíbrio, né, pastor? Sim. Então, um projeto não pode ser só social, isso na luz do Evangelho, à luz do Evangelho. Você pode fazer os seus projetos sociais como você quiser, mas quando você entende o Evangelho, as duas coisas são dois braços, né? O braço da salvação e o braço da ajuda aos necessitados que andam sempre juntos. Nós fazemos o bem porque o amor de Cristo nos motiva a fazer, mas eu preciso conhecer esse amor. E eu conheço esse amor na palavra de Deus, no Evangelho, né? E o Evangelho está ligado à palavra de Deus. Então, assim, a gente às vezes vê, sabe, de projetos solidários, e praticar o bem faz bem, é bom ser bom, é legal. A sensação de fazer o bem, quem pratica o bem, quem vai numa missão, numa África, ou mesmo do outro lado da rua, porque a África nem sempre é lá no outro continente, a África pode é ser do bem outro lado perto da da rua, gente. bem perto de mim. Depois que você foi lá no seu vizinho, lá na ponta, e você ajudou alguém, que sensação gostosa é você voltar e saber que você ajudou alguém. Todavia, o legal do Evangelho é você saber que você não ajudou alguém apenas para essa vida. Você ajudou para essa vida, para aquele momento, mas aplicando o Evangelho, a palavra de Deus, ensinando para a pessoa, ou conhecendo junto com a pessoa, você está também levando
uma bênção para a eternidade. Ou seja, fazer o bem, ele não substitui o ato de pregar o Evangelho. Jamais. Então, pregar o Evangelho é supremo, fazer o bem é um desdobramento do que Jesus fez em mim, do amor de Deus que está em meu coração, que eu recebi quando eu conheci o Senhor. Verdade, pastor. Isso é muito importante. Bem lembrado. Parece que não é, mas é algo que pode fazer bem a diferença em nossas atividades sociais e projetos que a gente pode fazer, né? Quando a gente vê na Bíblia, né, um não pode faltar. Exato. Um outro não pode faltar. Não dá para você dizer que é uma pessoa que ama a Deus. O próprio apóstolo João diz isso, né? Se você disser que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você está mentindo, está se enganando. E Tiago também entra nesse ponto, né? Fala que se alguém te procura falando que está com fome, está com frio, está com sede, e você fala assim, olha, vá em paz, porque eu vou orar por você. Ele fala assim, olha, a sua fé ali se manifestou de forma fria, né? Se você não der o alimento, você não está praticando a sua fé. Então, olha, existe sim as ações sociais. E elas não devem deixar de ser acompanhadas pela pregação do Evangelho. Claro. E existe a pregação do Evangelho, o reino que será em plenitude. Mas não podemos esquecer que esse reino começa agora também. Agora, um detalhe, né? Fazer o bem não é a pregação do Evangelho, porque é lei. Eu preciso amar o meu semelhante como a mim mesmo. Então é lei, amar o meu próximo. Então, vem assim de uma maneira muito forte. É obrigação mesmo. Sim. Nós temos a lei do Senhor é resumida em pontos importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas isso... E aí vem o Evangelho para mudar a vida da pessoa. Né? Eu diria também, pastor Lanza, que fazer o bem é uma consequência do Evangelho. Também é consequência. Certo? É uma consequência. Assim, só para a gente poder, na prática, ver na prática como funciona... Até a guarda da lei é consequência do Evangelho. Né? Sim. Claro. Mas assim, por exemplo, nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia o setor da Ação Solidária Adventista, a ASA. E eu vou me referir aqui agora ao estado de São Paulo, mas temos também no Nordeste, lá o pastor Carlos Augusto, que é o líder da ASA, pastor Tiago lá em Manaus, por exemplo, mandou um abraço para os colegas. Mas, por exemplo, nós temos nos postos de atendimento da Ação Solidária Adventista, onde as pessoas vêm para ter um apoio psicológico, para ter um apoio de algo material, de uma roupa, de um agasalho. Mas, olha, o detalhe, nós oferecemos, pastor Sérgio está aqui, lá na Paulista Sul, ali no Capão Redondo, nós temos nos postos de atendimento da Ação Solidária Adventista, classes bíblicas. Eu já vi muitas pessoas que vêm por uma necessidade, porque quer um agasalho, porque quer um pão, que seja, e ali então a gente supre de maneira com compaixão o que a pessoa precisa, mas a gente oferece a palavra de Deus. Quantas pessoas vêm pelo pão e dizem assim, olha, eu não sabia que eu viria pelo pão e iria amar tanto, conhecer a Bíblia, o Evangelho. Exatamente. Enfim. É isso mesmo. Uma das coisas que atende, né, e tratou a lição essa semana, que a gente geralmente até tem lá, são não apenas dando ali o alimento, o agasalho, serviço de consulta para quem está doente, mas uma das atividades que tem lá são advogados. E visitando esses postos eu percebi como é grande a procura dessas pessoas. Eles têm uma sede muito grande por justiça, né? Então são pessoas que às vezes têm o agasalho, têm o alimento, mas está ali com a sua mente e o seu coração colocadas ali querendo justiça por algo que lhe aconteceu. E a lição também entra nesse aspecto nessa semana, né? Até aqueles que têm aquela sede de justiça, que precisa que se sentir reivindicado. Verdade. Né? A esperança do reino ele brilha sobre isso também. Verdade, verdade. Porque o que causa dor não é somente a pessoa dizer por que estou sofrendo, mas também a pergunta, quem me fez sofrer? Não é verdade? A pessoa às vezes carrega isso o resto da vida. Quem me fez sofrer? Eu estou nessa situação porque aquele desgraçado, aquela pessoa acabou com a minha vida. Não é verdade? Então, e aí é onde a palavra de Deus e o nosso guia dessa semana trabalha a esperança do juízo. Né? Eu posso ler aqui o texto de Eclesiastes 12, 13 e 14, que diz assim, olha só aqui. De tudo o que se tem ouvido, assuma, ou seja, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu entendo aqui
dois tipos de juízo que eu preciso entender. Tudo bem, eu estou sofrendo porque, quem sabe, alguém me fez sofrer. Deus, o juízo de Deus virá sobre aquele que me fez sofrer. Mas eu preciso entender que Deus também trará juízo por aquilo que eu poderia amenizar o sofrimento de alguém e talvez não esteja fazendo. Exatamente. Corretíssimo, é isso aí. Quer dizer, Deus conta com a gente, né? Nessa questão de aliviarmos o sofrimento, entendendo também que Deus há de trazer à tona, ao conhecimento de todas Sim. as nossas obras. É assustador às vezes, né? Há muitas pessoas que falam assim, mas será que Deus vai revelar todos os meus problemas, os meus pecados? Como é que funciona essa questão? Olha só. Temos esperança diante do juízo de Deus, então? Olha, entrando ainda no Novo Testamento, Paulo reafirma isso aos Hebreus, né? No capítulo 4, verso 13, ele fala assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas pelo que fizemos Sim. ou pelo que não fizemos. Mas o interessante é que a gente não pode deixar Deus aparecer aqui como simplesmente um vingador claro. Desejoso de punir as pessoas. Essa não é a visão que Jesus trouxe a respeito dele, não é a visão com que ele se manifestou no Antigo Testamento e não é a visão que a Bíblia apresenta como o Deus que nós aguardamos. A visão que nós temos é de que ele vem aqui justamente para limpar as nossas lágrimas, secá-las. E fazer justiça também, porque, por exemplo, alguém que está sofrendo muito e que clama, Senhor, até quando? Eu estou sofrendo demais, minha família, tal. Quer dizer, eu confio na tua justiça, estou vivendo, estou sofrendo, mas a tua justiça que se manifeste. Quer dizer, Deus é o grande apoiador, o grande vingador daqueles que sofrem, né? E quando a gente tem o juízo de Deus, sabe que Ele é justo, Ele é reto, grande juiz do universo, Ele saberá fazer distinção entre aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, quem nos prejudicou, a quem você prejudicou também, a quem eu prejudiquei também. Quer dizer, essas coisas virão à tona e Deus saberá julgar. Temos que ter essa esperança do juiz. Reto juiz, justo reto juiz. Um dia nossas lágrimas serão secadas. Sim. Está em Apocalipse isso, né, pastor? 21, verso 4. 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu fico assim pensando, sabe? O Apocalipse termina dizendo que não haverá mais sofrimento e, além de não haver sofrimento, Deus vai enxugar as lágrimas. Nós não vamos mais viver chorando o passado, reclamando de quem me fez sofrer, por exemplo. Olha aí, está aqui, as lágrimas serão enxugadas. Mas é bonito também eu entender, eu penso assim, e o Guia de Estudos ele faz a gente imaginar, sabe assim, quando Jesus voltar, é ele dizendo assim, olha, eu vim para vindicar a sua vida, eu vim para realmente julgar com retidão, mas a volta de Jesus vai ser para aqueles que receberam atos de justiça dos cristãos, porque quando nós nos chamamos de cristãos, nós somos Cristos para as pessoas que estão sofrendo, que estão marginalizadas. Pequenos cristos. Pequenos cristos nós somos. E, aliás, foi por isso que foram chamados de cristãos, porque se pareciam demais com Jesus e assim por diante. Então, olha só, as pessoas que receberam pequenas ações de bondade, de justiça dos cristãos, e agora Jesus volta e diz assim, olha, vocês viveram um pouco da justiça, agora vem a justiça eterna. E isso será a volta de Jesus. Nunca mais lágrimas. Perfeito. É uma excelente colocação que você faz. Também a sua visão sobre essa questão de não mais lágrimas nem dor, pastor Sérgio. Olha, essa afirmação ela já começa a consolar a gente desde agora, né? São dois pontos muito importantes. O primeiro é a nossa esperança na volta dele para que isso aconteça pelo toque de Deus. Quando eu imagino secar a lágrima, é como se eu sentisse Deus passando a mão, né, no nosso rosto, a secando, a tocando, estar na presença de Deus ali. E a segunda coisa é que a gente já pode viver isso hoje. Amém. E essa é a maravilha do Evangelho. O reino de Deus já foi inaugurado através de Jesus Cristo, ele virá em plenitude. Então essa é a nossa esperança da volta de Jesus, de que ele vai secar as lágrimas, de que não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem a dor. E Jesus testificou isso ainda dizendo assim, escreve, porque isso é verdade.
Isso não nos aguarda apenas no futuro, Sim, mas isso já pode nos tocar hoje. sim. Já pode não apenas tocar em mim, mas a maravilha que pode me usar para eu ser o toque de Deus secando as lágrimas das pessoas que estão ao meu redor. A gente pode ser o conforto de Deus para muitas pessoas, ajudando até a secar as lágrimas dessas pessoas, e Deus enxugará definitivamente toda lágrima, né? E aí vem mais Tenho uma 30 vez, segundos só. vem mais uma vez a palavra de Deus. Alguém que sofre hoje e você vai ajudá-lo, mas amanhã ele poderá sofrer de novo. Mas quando você apresenta a palavra de Deus com a volta de Jesus, não mais lágrimas, aí se completa e a pessoa vai dizer, olha, eu posso até voltar a sofrer, mas a eternidade virá. Exatamente. Um dia não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima. Para sempre. Amigos, nobres amigos, nobreza de Milson, Amém. nobreza Sérgio, que Deus abençoe. Amém. Prazer. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Lições da Bíblia. Tenho certeza que os amigos em casa gostaram muito e que Deus abençoe muito o ministério de vocês. Amém. Na Todos semana nós. que vem eles voltam para a gente continuar estudando a palavra de Deus juntos. Deus abençoe muito a vida de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.